E aí, meus queridos inscritos e não inscritos, como vocês estão? Estão bem de vida? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e essa é a 22ª parte da teoria ou fanfic, de Eulen Kimetsu no Kimetsu no Yaiba. E agora lhes darei uma notícia um tanto quanto triste. Essa teoria / fanfic está chegando ao fim, e irá acabar em alguns episódios, por isso, irei resumir tudo ao máximo em certos momentos, para não ficar lá muito chato. E como vocês não gostam de enrolação, bora logo continuar essa história maluca. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 22. O reencontro entre irmãos. A história continua, logo após todos os acontecimentos do episódio anterior, com o Grinjou sendo rebaixado de arrancar número 3, para a espada número 6, enquanto que a Haralibel assumia o posto de arrancar. Um dia após tudo isso, eu reuni todos os espadas que ainda estavam vivos para uma reunião de extrema urgência, para decidir duas coisas bem importantes. A primeira, era o que fazer sobre os luas superiores, já que mesmo que eu e a Lilith fôssemos irmãos por assim dizer, ninguém ali sabia disso, e na mente deles o Muzan ou Lilith eram um inimigo. E a segunda coisa que iríamos discutir, era sobre o local do novo esconderijo / base, já que a montanha em que ficávamos estava bastante velha, e o visual era muito grotesco e primitivo. E depois de horas e horas falando com todos, o arrancar número 1, com Yacht Stark, propôs algo até que interessante, que iria beneficiar ambos os lados, no caso os Kizukis e os espadas. Ao fim da reunião, eu comecei a assobiar uma melodia meio estranha, da qual ninguém conhecia. E do nada, uma águia enorme surge no céu, e pousa no meu ombro. E na hora eu digo: "Olá Jabiroca, meu velho companheiro, quero que você entregue isso aqui ao Muzan." Eu falava isso enquanto que enrolava uma espécie de pergaminho na pata daquela águia. E após isso, a águia Jabiroca começou a voar, e foi na direção de onde o Muzan ou Lilith estava, e na hora um espada qualquer me pergunta: "Com licença senhor, mas como é que essa sua águia denominada de Jabiroca, sabe exatamente onde o Muzan está, sendo que só os 12 Kizuki sabem disso?" E eu na hora digo que a águia Jabiroca só sabia e pronto, e que eu não devia satisfações a ninguém. Enquanto isso, no Castelo do Infinito, o Jabiroca havia chegado em uma espécie de parede, da qual não aparentava ter nada demais, até que de repente, o Lua Superior 2, Douma, sai de dentro daquela pedra, revelando que aquilo era uma passagem secreta. E ao ver que havia uma águia ali, o Douma na hora tenta devorar ela, mas o Jabiroca desvia de todas as investidas do Douma, e voa em direção àquela parede, atravessando a mesma e entrando no Castelo do Infinito, e indo na direção que a Lilith estava. E enquanto o Jabiroca voava pelo castelo, alguns Kizukis estavam tentando capturar ela, já que querendo ou não, aquilo era um pedaço de carne voadora aos olhos dos Onis. E após uma rápida perseguição, os Luas Superiores encurralam a águia em um canto do castelo, e vão se aproximando lentamente dela, no intuito de devorá-la. E quando a casa já ia bater na águia Jabiroca, eis que o braço dele é cortado, e pode-se ver que o Kokushibo foi quem o cortou. E ele por sua vez chega perto da águia e diz: "Olá Jabiroca, o Madara ainda tá te botando pra trabalhar né? Vamos ver o que você nos trouxe." Ele falava isso enquanto que pegava um papelzinho que havia na pata do Jabiroca, e fazia um sinal para ele ir embora. E após ler um pouco daquele papelzinho, ele vai até onde o Muzan / Lilith estava, e a entrega a mensagem. E assim que a Lilith leu o que havia no papel, a mesma abre um sorriso, e diz bem baixinho para si mesma: "Arara, então você vai vir me visitar, estarei aguardando." E após dizer isso, a Lilith ou Muzan reuniu o que sobrou dos 12 Kizukis, e diz a eles para se prepararem, pois os 10 espadas iriam os visitar entre aspas, e qualquer erro ou falta de respeito que algum deles cometesse, poderia arruinar a formação de uma futura aliança. Após tudo isso, se passam algumas horas, e quando fica de noite, eu, o Sasuke, e o que sobrou dos 10 espadas, chegamos ao Castelo do Infinito, e passamos pela passagem secreta. Observação: nesse dia, eu estava usando aquela armadura samurai do Madara, que é toda vermelha. Fim da observação.
E assim que os luas inferiores nos viram, eles começaram a se cagar de medo. Literalmente. Já os superiores estavam apenas nos observando em silêncio, enquanto que alguns como o Duma pensavam. Então esses são os 10 espadas. Mas que coisa, estão faltando alguns, e por que tem um moleque no meio deles? Ele é bem parecido com o líder dos espadas, será que ele é filho dele? E após um tempo caminhando, nós todos paramos em uma espécie de plataforma de madeira, e de frente pra gente estava Lilith, em sua forma original, no caso a feminina, enquanto que ao lado dela estava Anakin. Lembrando que como Rantengo ainda está vivo, Anakin não é oficialmente um membro dos 12 Kizukis, mas ainda é responsável por manter o Castelo do Infinito funcionando. Voltando à história. Ao ver que nós já havíamos chegado, a Lilith diz para mim que queria ter uma conversa particular comigo, e que os demais espadas poderiam ficar zanzando pelo castelo, enquanto que conversavam com alguns Kizukis. E ouvindo isso, eu na hora apareço do lado da Lilith e digo no ouvido dela: o quão particular será essa nossa conversa, bem gostosa. E ela por sua vez, fala no meu ouvido bem baixinho: você sabe muito bem o que vamos fazer ao fim da conversa, quando estivermos a sós, sem ninguém olhando. E na hora que ela fala isso, eu dou uma leve corada, e ela me acompanha até uma sala específica no castelo, que era onde se encontrava o quarto da Lilith. E chegando lá, ela se senta em uma cadeira, da qual de frente para ela havia uma pequena mesa de escritório. Daí eu me sento em uma cadeira que havia na frente da mesa, e logo nós começamos a discutir bastante, até que eu proponho um acordo. Os espadas iriam treinar os luas superiores por tempo indeterminado, e em troca, eles deveriam construir uma nova base / esconderijo para mim, da qual deveria ser idêntica a um projeto que eu havia trazido em um papel enorme. E logo de cara a Lilith diz: eu até aceitaria esse acordo, mas pelo que eu tô vendo, vai demorar um ano inteiro para terminar essa obra, e vocês teriam que ficar aqui com a gente durante esse tempo, e aliás, quem me garante que você não vai matar nenhum Kizuki sem querer, hein, maninho? E nessa hora eu digo o seguinte, enquanto que tirava algo da minha camisa. Primeiramente, eu sou 5 anos mais velho que você, e portanto, eu que deveria te chamar de maninha. Mas bom, talvez isso faça você concordar comigo, considere como um presente de reencontro. E na hora a Lilith diz, bastante chocada: como você encontrou essa flor? Eu estive procurando por ela durante a minha vida inteira. E eu apenas digo: bom, isso é segredo de estado, mas e aí, vai aceitar o acordo ou não? E na hora a Lilith aperta a minha mão e diz: sim, eu aceito, agora passa pra cá o lírio da aranha azul. Então, eu entrego aquela flor azul a Lilith, e a mesma me dá um beijo daqueles e diz: hoje tem. E após ela dizer isso, nós começamos a nos beijar, enquanto que lentamente tirávamos as roupas um do outro. Mas quando a coisa já ia começar a esquentar, alguém bate na porta do quarto da Lilith, e eu na hora digo bem baixinho: ah não, eu estive esperando por isso por muito tempo, e não posso me dar ao luxo de ter uma fura empatada sem mais nem menos. Assim, eu pego a minha espada, e faço alguns movimentos e crio um clone de névoa, enquanto que me escondia em um certo lugar. 5 minutos após eu fazer isso, a Lilith manda quem estava batendo na porta entrar, e logo de cara ela vê que era o Kokushibo, e ele estava com uma cara irritada, enquanto que podia se ouvir uma terrível gritaria, vindo de todos os cantos do castelo. E na hora o Kokushibo diz: com licença mestre, me perdoe por atrapalhar sua conversa, mas é que a relação entre os Kizukis e os espadas está indo de mal a pior. Todos estão se agredindo, e inclusive, algumas paredes do castelo se quebraram, e alguém vai ter que consertar aquilo. E a propósito, por que o senhor ainda está com essa forma feminina, sendo que você é um homem? Observação. Como a maioria deve ter percebido, todo mundo acha que o Muzan é homem, sendo que só eu sei que ele é mulher, e que seu nome original é Lilith. Fim da observação. E na hora o Muzan / Lilith diz: primeiramente diga a todos que, se eles não se acalmarem irão ver o demônio em pessoa, e segundamente, não é da sua conta, e eu não te devo satisfações. E ao ouvir isso, o Kokushibo começa a falar um monte de coisas, dizendo que os espadas estavam muito violentos, e o mesmo podia se dizer dos Kizukis.
Enquanto isso, em uma sala qualquer do castelo, estava ocorrendo uma briga grande de demônios, e tudo isso por causa de um demônio em específico. 5 minutos atrás. Vou deixar vocês sozinhos, para se conhecerem melhor, disse Kokushibo enquanto saía calmamente dali, e começava a caminhar pelo castelo. Olá Coyote-san, como vai? Podemos virar amigos? Disse Douma, enquanto que abria um largo sorriso para Coyote Stark, o arrancar número 1, e ele por sua vez não fala nada, e apenas permanece em silêncio, enquanto que pensava. Quem é esse cara e como ele sabe meu nome? Ele parece mais uma criança do que um lua superior. Mas mesmo Coyote não respondendo a Douma, o mesmo continuava a importunar Coyote, enquanto que eventualmente o cutucava. Douma, seu imbecil, para com isso, você vai acabar provocando uma briga, e ainda por cima com espada mais forte, disse a casa, enquanto que se segurava para não estrangular Douma. Calma a casa-san, ele e eu seremos ótimos amigos, e além do mais, ele tá gostando de ser cutucado, né Coyote-san? Mas nesse momento, Coyote aponta uma de suas pistolas para a cara de Douma e diz: ô seu animal, para de me encher o saco, vai babar o ovo de outro que eu não sou seu irmão pra aguentar suas chatices. E ouvindo isso, Douma vai na direção de a casa, e como o mesmo estava com muita raiva daquele demônio irritante, deu um chutaço na direção dele, usando seu Kekinjutsu para aumentar a força do golpe. Mas ao fazer isso, Douma rapidamente desvia do ataque de Akaza, que acaba acertando Grinjou em cheio, que estava sentado no chão tentando dormir. E com isso, Grinjou se levanta do chão e diz: seu merda, você tá querendo arrumar briga comigo né? Cai dentro cara de bola de basquete. Assim, Akaza e Grinjou começam a lutar ali mesmo, e por um descuido, Grinjou acerta uma unhada na cara de Gyutaru, que fica muito irritado e entra na briga, que após um tempo, todos começaram a brigar, menos Douma, que estava apenas observando tudo enquanto dizia: ai ai, como foi que essa briga começou? Não quero saber, o importante é que todos estão felizes e animados, olha só como a casa-san tá feliz batendo na cara do Boca de Ossos. Após uns minutos, Kokushibo chega no local e vê a confusão, e tenta imediatamente separar o povo, mas tudo o que ele conseguiu, foi receber um tiro potente no meio do peito, que acabou atravessando ele e destruindo algumas paredes do castelo. Observação: o Castelo do Infinito se localiza abaixo do solo, ou seja, fica embaixo da terra, e as paredes dele são como uma decoração, por mais que Anakin possa fazer o castelo subir até a superfície. Fim da observação. Após essa falha tentativa de acalmar as coisas, Kokushibo vai de encontro com Muzan, na esperança de que ele resolvesse a briga. Enquanto isso, no quarto da Lilith, ela estava apenas ouvindo Kokushibo, enquanto que ia ficando cada vez mais corada e agitada, e o meu clone de névoa, que estava em uma cadeira na frente dela, ficava babando um pouco, aparentemente sem motivo algum. Após uma hora de falatório da parte de Kokushibo, o mesmo para de falar, e assim que o Kokushibo sai do quarto, a Lilith olha para debaixo de sua mesa e diz: ele já foi, mas se quiser pode continuar. E assim, é revelado que o verdadeiro eu estava embaixo da mesa da Lilith, e durante toda a conversa dela com o Kokushibo, eu estava lambendo a buceta dela. E assim, eu saio de debaixo da mesa, e nós tiramos completamente as roupas um do outro, enquanto que eu ia lentamente enfiando o meu pau na buceta da Lilith, e fazia algo um tanto quanto incomum. Eu estava usando o mundo transparente, para ver os músculos dela, e assim, saber exatamente onde enfiar, enquanto que aos poucos ia aumentando a velocidade. E assim foi a foda, até que eu me canso de ficar em uma posição só, e coloco a Lilith no colo, enquanto que fudia com cada vez mais força, e a cada vez que o meu pau tocava no fundo do útero dela, podia-se ouvir um som de palmas, do qual ia ficando cada vez mais alto. Enquanto isso, em um dos cômodos do castelo, o Kokushibo havia acabado de separar a briga entre espadas e Kizukis, e ele estava impondo algumas regras a eles, até que todos puderam ouvir um som de palmas, e na hora o Kokushibo pensa: peraí, se não me falha a memória, esse é o som de alguém fudendo, mas por que será que está vindo do quarto do mestre Muzan? Já entendi o que tá rolando. É tio, você é safado mesmo hein? Ele pensava isso enquanto que tinha a seguinte lembrança:
Flashback com quando Kokushigo ainda era humano, e se chamava Mishikatsu Tsujikune, eu às vezes o levava em uma cidade muito peculiar, da qual era composta por 38 bares, 21 casas de show, 2.000 casas de aldeões, e 552 puteiros. E essa cidade se chamava Cracolândia do Japão, ou para os mais chegados, Putalândia. E ele estava se lembrando de uma vez em específica, da qual eu o levei pra lá, e paguei uma puta pra ele perder a virgindade com ela. Mas na relação que ele teve com a puta, a mesma acabou engravidando, e eu tive que pagar todas as despesas da gestação dela, e uma certa quantia ao puteiro de onde ela veio, para que ninguém a demitisse. E após 9 meses, ela teve seu filho, e o entregou ao Mishikatsu, dizendo o seguinte: toma que o filho é teu, agora desaparece daqui, e nunca mais volte a esse lugar. E assim, Mishikatsu foi criar seu filho sozinho, afastado da Demon Corp, já que nessa época ele já era um Demon Slayer. E quando o filho dele completou 18 anos, ele disse para ele arrumar alguém que se case com ele, já que Navon iria ficar sustentando um preguiçoso por toda a vida. E assim, Mishikatsu se despede de seu filho, e ele sai pelo mundo, em busca de fazer algo que preste na vida, afinal, ele era literalmente um filho da puta, e não podia viver às custas do pai. E depois disso, Mishikatsu nunca mais recebeu notícias de seu filho, dando a entender que, ou ele não queria mais saber de seu pai, ou ele já estava morto. Flashback off. Enquanto isso, no quarto da Lilith, eu tava fudendo a bunda dela de 4 na cama, enquanto que eventualmente aumentava a velocidade. E após 2 horas fudendo, nós paramos repentinamente, quando sentimos a presença de alguém nos espiando. E assim, eu faço um clone de névoa, e o mesmo abre a porta, revelando um monte de Onis nos espionando, e esses eram os luas inferiores que haviam sobrado. Observação. Aqui nessa história, todos os inferiores são do sexo masculino. Fim da observação. E na hora o Muzan/Lilith diz: seus pervertidos malditos, vocês vão morrer agora. Assim, a Lilith rapidamente corta a cabeça de todos os inferiores, e logo volta pra cama, e nós voltamos à foda. Porém, o meu clone vai para um canto do quarto, e quebra uma certa parede, da qual havia um pequeno buraco. Assim, revelando 2 Onis que estavam nos espionando, e esses eram a Daki e o Gyutaru. E na hora eu saio da cama e digo o seguinte, enquanto que ficava na frente do Gyutaru: seus Onis pervertidos, eu vou matar vocês, mesmo que sejam luas superiores, vocês são os mais fracos, e podem ser facilmente substituídos. Mas nessa hora, o Gyutaru começa a implorar para que eu matasse só ele, mas que a sua irmã ficasse viva. Então, eu olho para Daki, e ela estava extremamente corada, já que eu tava pelado na frente dela. Daí eu digo: Gyutaru, eu posso deixar você e a sua irmã vivos, caso você me dê uma coisa em troca. E o Gyutaru pergunta: e o que seria essa coisa? E nesse momento, eu falo uma das frases mais interessantes do anime/mangá. Gyutaru, dê a sua irmã para mim, e eu e o Muzan perdoamos vocês por nos espionar. E sem muita opção, o Gyutaru aceita, e sai correndo dali, deixando a Daki para trás. E quando Daki percebeu, seu irmão já estava bem longe, e nem sequer olhou para trás. E assim, o meu clone pega a Daki pelo braço, e a leva para perto de mim, e logo eu faço o seguinte, enquanto que pegava a minha espada, e fazia o clone desaparecer. Respiração demoníaca, 11ª forma melhorada. Triplo clone de névoa. Assim, eu faço vários movimentos com a espada, fazendo 3 clones meus aparecerem na frente da Daki. E após isso, os clones tiram as roupas da Daki, e começam a fuder ela em seus 3 buracos, em posições cada vez mais estranhas, enquanto que eu ficava fudendo a bunda da Lilith. E após 5 horas de pura putaria, todos nós gozamos, e eu desfiz os clones de névoa. E nessa hora Daki se levanta do chão com bastante dificuldade, e veste suas roupas enquanto pensava. Até que não foi ruim, mas preciso fingir que não gostei. Daí a Lilith Muzan diz: essa foi a única vez que eu te deixei fuder outra mulher além de mim, e caso um dia você me traia com qualquer uma, eu vou cortar fora o seu pau, com uma lâmina Nishiri em chamas. E eu na hora digo:
Tata, eu juro que a partir de hoje, o meu pau não vai mais penetrar ninguém além de você. Depois disso tudo, eu fiz a Daki jurar que não ia contar o que aconteceu ali pra ninguém, e que caso ela contasse, eu iria degolar ela e o irmão dela. Assim, a Daki foi até os outros Kizukis, e ficou em silêncio, enquanto que lembrava daqueles momentos prazerosos. Um dia após todos esses acontecimentos no mínimo safados, os espadas e os Kizukis foram até um lugar específico à noite, enquanto que o Douma ia com um pano amarrado na boca, para não falar nada pelo caminho. E depois de um tempo andando, o espada número 2, Bara Glosenberg, diz a todos o seguinte, enquanto que sentia um cheiro forte de sangue. Meus caros pedreiros, lhes apresento seu local de trabalho. O deserto da Areia Vermelha, o lendário local onde ocorreram as mortes de 3.000 samurais, pelas mãos de Madara Uchiha, enquanto ele ainda era jovem por assim dizer. E além do mais, por motivos desconhecidos, aqui é sempre noite, e são poucos os que viram a luz do sol nesse lugar. E na hora o Akaza diz. Então é por isso que essa parte do deserto tem esse nome. Pensando bem, é um belo lugar para um demônio morar, já que o sol nunca aparece aqui. Mas agora me tira uma dúvida. Por acaso a areia desse deserto tem gosto de sangue? E quando a Akaza falou isso, o Douma tirou o pano que estava em sua boca, e mergulhou de boca no chão, enquanto que ia literalmente comendo a areia daquele deserto. E na hora o Coyote Stark pensa. Nossa, como é que o Muzan contratou um cara desses? Ele é um incompetente, e parece mais uma criança do que um demônio. E depois de um tempo comendo areia, o Douma abre um sorriso enquanto dizia. Até que tem um gosto bom, você deveria provar isso Akaza-san. E na hora o Akaza diz. Eu não sou um idiota que nem você pra ficar comendo areia. E nessa hora o Grinjou diz. Ei vocês dois aí, o com cabeça de bola de basquete, e o loiro afeminado. Vão trabalhar seus vagabundos, ou o Muzan vai matar vocês. E assim, todos os Kizukis começaram a trabalhar na construção da base. Lembrando que os luas inferiores morreram agora há pouco, e portanto, são os luas superiores que estão fazendo a obra. Voltando à história. Durante a construção da base, eu e a Lilith ficamos nos pegando todos os dias, quando não havia ninguém no Castelo do Infinito, e até mesmo no meio do mato. Já na Mansão das Borboletas. O Tanjiro havia contado aos Hashiras que ele era a reencarnação do Yorishi, e que o mesmo tinha uma relação bem próxima comigo. Um ano após tudo isso, a minha nova base havia sido finalizada, e eu a batizei de Las Notes. E por sinal, ela é igual a de Bleach, só que menor. E nesse período de um ano, eu havia conseguido mais um subordinado, que por sinal era uma garotinha, que se chamava Neliel. E após tudo isso, eu e os espadas ficamos naquela parte do deserto, enquanto que eu treinava diariamente os espadas, para que eles ficassem cada vez mais fortes. E também, o Muzan/Lilith chamou o Kaigaku para fazer parte dos Luas Superiores, como o Lua Superior 6, por mais que a Daki e o Gyutaro estivessem vivos, já que ela estava precisando de novos servos. E em um certo momento, o Kaigaku estava andando por uma cidade, quando acabou se deparando com Zenitsu. E sem muita demora, o Zenitsu e o Kaigaku lutaram, mas como a diferença de poder entre os dois era enorme, o Zenitsu derrotou o Kaigaku, e ainda se lembrando do que o líder dos Hashiras o disse uma vez, ele amarrou o Kaigaku, e o levou até a mansão, e lá ele o matou na frente de todos os Hashiras, provando assim a sua força, e recebendo o status de Hashira, sendo agora conhecido como Zenitsu, o Pilar do Trovão. E já no caso do Tanjiro e do Inosuke, nesse tempo eles mataram mais de 50 Omis, incluindo alguns Rollos que apareciam raramente, e assim, ambos receberam também o status de Hashira, e cada um ficou conhecido como Inosuke, o Pilar das Feras, e Tanjiro, o Pilar do Sol. E a Kanai, que antes só servia como uma espécie de médica, tinha voltado a ser uma Hashira, já que no passado ela já foi uma. E assim, no total agora haviam 13 Hashiras na mansão, e todos eles treinaram bastante durante todo esse tempo, e cada um deles havia despertado a sua marca, e a Kanai havia conseguido bastante do meu sangue. E nem me perguntem como cada um deles conseguiu essa marca, e onde diabos a Kanai arrumou o sangue para todas as marcas.
E em relação aos espadas, a Lupe e o Grinjou começaram a ficar cada vez mais próximos, até que o Grinjou se apaixonou por ela, e inevitavelmente, ambos declararam o seu amor um pelo outro, e assim se formou um namoro entre eles. E no caso dos Kizukis, a Lilith havia conseguido usar o lírio da aranha azul, para criar uma espécie de remédio, do qual fez ela ficar imune ao sol, e para aumentar a força de seus servos, ela deu um pouco mais de seu sangue para os seus luas, fazendo deles imunes ao sol e muito mais fortes. E como eu não era bobo nem nada, eu peguei um pouco daquele remédio, e assim, também fiquei quase que completamente imune ao sol, já que uma parte de mim ainda era vampiro. E da mesma forma que a Lilith, eu dei um pouco do meu sangue para meus subordinados, fazendo com que eles ficassem imunes ao sol. E após todos esses acontecimentos, eis que o Tângido, junto com todos os Hashiras, decidiram atacar o Castelo do Infinito, já que nesse tempo eles haviam descoberto onde ele se localizava. E novamente, nem me perguntem como isso aconteceu. Voltando à história. Ao entrar no castelo, eles dão de cara com todos os luas superiores, inclusive com o próprio Muzan, e ele estava dizendo: "Sejam bem-vindos ao Castelo do Infinito. Que comece a matança." E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser e o meu cérebro permitir. Amém.